João, capítulo 5, onde vamos considerar a palavra do Senhor através de João, capítulo 5. Antes de ler a nossa passagem para hoje, queria começar com uma pequena história, uma história fictícia, que penso que nos vai ajudar a pensar no tema que vamos abordar hoje. Imaginem comigo um homem que tinha cometido muitos crimes, um homem mau que tinha cometido muitos crimes e que em breve seria julgado, em breve ele teria que comparecer perante um tribunal. Mas este homem não sentia qualquer remorso, qualquer culpa pelos seus atos e ele estava confiante na sua habilidade de enganar o juiz, de enganar o tribunal e evitar quaisquer consequências. No dia anterior à sua audiência, no dia anterior antes de ir ao tribunal, ele estava a dar um passeio pelo um parque e viu sentado um homem bem vestido, sentado a ler um jornal. Curioso para falar com este homem, ele queria falar sobre o que estava a passar na sua vida. Sentou-se ao lado deste homem, enquanto lia o jornal, e disse: amanhã vou ao tribunal, eu cometi muitos crimes, mas ouvi dizer que este juiz é fraco, não é inteligente, e eu sei que vou conseguir evitar a justiça, eles não me vão apanhar. O homem bem vestido continua sentado, não disse nada, continua a ler o seu jornal e então este homem vai embora. No dia seguinte, o homem aparece nesta sala de audiências, aparece no tribunal, mas, para seu horror, quando ele vê quem é o juiz, era mesmo aquele homem bem vestido, sentado naquele parque. Ele reconheceu que este era o homem que o iria julgar. Era aquele homem bem vestido, sentado naquele parque. O homem tinha julgado o juiz sem saber quem ele realmente era. E o juiz agora prestes a proferir a sentença do homem, o juiz olha para este homem sabendo o que está realmente no coração dele, sabendo as suas intenções e os crimes que ele cometeu. Ele ouviu aquelas palavras deste homem, a sua arrogância, e ele, com seriedade e sobriedade, o juiz diz estas palavras a este homem: falaste em escapar ao julgamento, mas a justiça não se deixa enganar. Hoje vais receber o que te é devido pelos teus atos. Esta pequena história mostra a insensatez de um homem que começou a julgar alguém, que era o juiz, começou a julgar alguém e ele acabaria por ser julgado por esta pessoa. E lembra-me, ao refletir nesta história fictícia, daqueles que durante a vida de Jesus blasfemaram contra ele, acusaram-lhe de ter um demónio, até arranjaram e invocaram falsas testemunhas contra ele, chamando-lhe de pecador, até que por fim levaram-lhe para ser crucificado. Sabemos, durante o ministério da vida de Jesus, muitos foram aqueles que o rejeitaram. Até no livro de João, em João 1, versículo 10 e 11, lemos: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas da mesma forma que este homem ficou aterrorizado quando veio a perceber que ele estava a julgar o juiz, quantas pessoas vão estar nessa mesma situação no fim dos tempos, quando percebem que Jesus, aquele que eles atacaram, aquele que eles rejeitaram,
está agora perante essas pessoas para os julgar. E talvez neste momento, mesmo nesta sala, alguns de vós que estão ainda a rejeitar Jesus Cristo e a julgar Jesus Cristo, e um dia vamos descobrir que Jesus os vai julgar. Nesta passagem, no capítulo 5, vamos descobrir que Jesus é o juiz do universo, ele é o juiz final. Vamos considerar pequenos versículos, versículo 22 a 24, mas vou ler versículos 19 a 29 para termos um pouco mais de contexto, mas nos versículos 22 e 24 eu quero falar convosco sobre 3 realidades sobre Jesus, o juiz. 3 realidades sobre Jesus, o juiz, para que nós nos possamos entregar as nossas vidas a Ele. Vamos ler capítulo 5, versículo 19 a 29. Vamos ler a palavra do Senhor que diz o seguinte: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vamos orar. Querido Senhor, agradecemos novamente esta oportunidade que temos como as tuas crianças para louvar-te, para adorar-te, para trazer glória ao teu santo nome, para exaltar o teu grande nome. Pai, nesta tarde pedimos pela tua ajuda, pedimos a tua ajuda, querido Espírito Santo, confessando que somos fracos, que ainda continuamos com pecado e que precisamos da tua ajuda ao considerar a tua palavra. Senhor, ao considerarmos que tu és o juiz, eu peço, querido Senhor, que nos tragas convicção do nosso pecado e para aqueles mesmo presentes que não te conhecem, que te ainda rejeitam, Pai, para que hoje seja o dia da salvação destas pessoas. Pai, nós acreditamos no poder do Teu Espírito, sabemos que Tu ainda salvas aqueles que estão perdidos. Lembramos que nós estávamos mortos, pertencíamos a Satanás e Tu mostraste-nos tanta misericórdia. Por favor, mostra misericórdia àqueles ao nosso redor, dentre nós, que ainda não Te conhecem, para que eles também possam receber o dom da salvação, para que nós possamos estar juntos com Ele, louvando-te até voltares novamente.
Ajuda-nos neste momento, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A primeira realidade que gostaria de partilhar convosco é que Jesus, o juiz, possui todo julgamento. Jesus, o juiz, possui todo o julgamento. Versículo 22, lemos estas palavras: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou tudo o julgamento. Antes de abordarmos mais sobre o que este versículo significa, permitam que dê um pouco mais do contexto deste capítulo, porque estamos mesmo no meio deste capítulo. Os primeiros versículos, os primeiros 18 versículos deste capítulo, vemos um grande milagre que Jesus fez, realizando esta curar um homem que não podia andar durante 38 anos. Jesus cura este homem e decidiu, sendo Jesus, escolher o sábado para curar este homem, o que desencadeou perseguição contra Jesus. Estes líderes religiosos acusam de blasfémia, acusam de quebrar o sábado. Por isso, Jesus usa o resto desta passagem para declarar a eles quem ele realmente é. Jesus Cristo declarou a estes líderes judaicos as seguintes verdades. Antes da nossa passagem, vê comigo, no versículo 17, ele fala, Jesus diz que ele é igual a Deus Pai. Versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus diz que tem uma união perfeita com o Pai. Versículo 19, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ele diz a estes líderes religiosos que ele tem um amor pelo Pai, um amor perfeito com o Pai. Versículo 20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. O nosso Senhor também diz que ele tem o mesmo poder do que o próprio Deus Pai, até o poder para ressuscitar, como lemos no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E nós, nesta oportunidade, começando no versículo 22, Jesus declara perante estes líderes judaicos outra realidade, que não é o Pai somente que julga, mas o Pai fez Jesus o juiz. Que, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Todas estas afirmações que Jesus fizera eram blasfémias, eram horríveis nos ouvidos destes judeus. Eram blasfémias. Mas ele, Jesus, com a autoridade que vem do alto, Jesus falou estas realidades para estes homens. E esta realidade especificamente que ele é de facto o juiz, que ele possui todo o julgamento. Eu penso nesta relação entre o pai e o filho. O pai quase que estabeleceu o sistema judicial, o pai estabeleceu a lei e o tribunal, mas ele, o pai, Deus Pai, delega ao seu filho e faz o seu filho como o juiz. Jesus, o pai, delegou todo o julgamento ao filho. O filho, como juiz, é aquele que dá as sentenças, que condena e que executa o julgamento. E sabem que Jesus Cristo, não só no futuro, mas Jesus Cristo, neste momento, está envolvido no mundo a julgá-lo. Jesus, neste momento, está a julgar o nosso mundo. Começando com as próprias igrejas. Em Apocalipse 1, 3, lembram-se dessa passagem, quando lemos das diferentes igrejas e Jesus anda por entre estas igrejas, dando elogios a certas igrejas, prometendo recompensas pela sua fidelidade, mas também dando correção, avisos às suas próprias igrejas. Os seus julgamentos não só estão reservados
para o futuro, mas Jesus é juiz hoje, agora, mesmo nesta igreja presente. Com os seus olhos omniscientes, Jesus é juiz neste momento. Ele é como, não sei se vocês têm um patrão bom ou mau, mas têm a ideia daquele patrão que está sempre a vigiar os seus trabalhadores, os seus empregados. Não conseguem fugir aos olhos de Jesus como patrão. Ou como aquele pastor, aquele bom pastor que está sempre a vigiar e a proteger o seu rebanho, as suas ovelhas. Este é o nosso Jesus, juiz, que está sempre a vigiar e a proteger o seu rebanho. Ou talvez, não sei se vocês eram como eu era muito rebelde quando estava na escola. Não sei se vocês são como eu, mas quando eu estava na escola e quando o professor saía da sala durante alguns minutos, a nossa sala, saltávamos, jogávamos coisas, fazíamos barulho, e depois o professor, tínhamos sempre alguém de vigia para certificar que, ok, o professor já vem, e depois era tudo calmo. Este professor, o Jesus, não sai da sala. Está sempre lá, sempre a vigiar. Não há um dia, uma hora, um segundo onde Jesus, o juiz, não vê. Está sempre acordado, sempre ativamente a vigiar, a proteger, mas também a trazer correção neste momento às igrejas, neste momento. Mas também sabemos que Jesus não é juiz apenas no presente. Há uma realidade escatológica que Jesus, o juiz, irá julgar. Jesus, o juiz, irá julgar crentes e também aqueles que não creem, descrentes. Há um dia que está quase a chegar que Jesus julgará os fiéis e aqueles que não o conhecem também. Ele julgará os crentes, isto é conhecido como o tribunal de Cristo, quando Jesus julgará os crentes de acordo com como viveram a sua vida, como é que investiram a vida deles para a glória de Deus. Jesus os irá julgar e recompensar de acordo com a sua fidelidade. Lembram-se da passagem em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós sabemos que, como cristãos, não é que vamos perder a nossa salvação, mas é uma realidade, uma verdade que nós vamos ser julgados de acordo com como vivemos a nossa vida. Se a desperdiçamos os dons que Deus nos deu, se somos preguiçosos, se estamos aqui só à espera para a vinda de Cristo, por exemplo, não, sem trabalho, sem esforço, Deus deu-nos vida eterna e Ele vai julgar-nos e dar-nos recompensas de acordo com como vivemos a nossa vida. Todos nós vamos comparecer perante este tribunal de Cristo. Jesus vai inspecionar as nossas obras. Se Jesus viesse hoje, como é que seriam as nossas obras? Como seria a vossa vida? Será que há algo na vossa vida que, ao ser examinado, ficaria? Ou talvez tudo como palha seria ardido? Como é que estás a usar o tempo que Deus te deu? Sabes que o tempo é uma comunidade, é algo de valor infinito, ainda mais que o dinheiro, porque o dinheiro podes perdê-lo e se tiveres tempo suficiente, podes voltar a ganhá-lo. Mas tempo é algo que temos só um limite, porque Deus já sabe o nosso prazo, a nossa data de expiração, e nós não conseguimos ganhar tempo. Muitas vezes, quando ouvimos pessoas que chegam ao fim da sua vida, o que é que eles dizem? Quem me dera ter o quê? Mais dinheiro? Quem me dera ter o quê? Mais tempo. Quem me dera ter mais tempo. E se tivesse mais tempo, faria isto, faria aquilo, servia desta maneira. Quem me dera. Mas nós temos esta oportunidade. Este dia é bom até, parece mórbido, mas é bom pensar sobre a morte
E quão perto a morte está, quão longa a eternidade é, para lembrarmos, nós temos esta vida, temos esta oportunidade para usar a nossa vida, investir a nossa vida, redimir o tempo e servir ao nosso Deus, sabendo que vamos ser julgados por Ele. Mas também, ainda mais assustador, é que Jesus um dia em breve julgará os incrédulos. Jesus um dia julgará os incrédulos. A Bíblia fala sobre isto, este dia de julgamento, chamado como julgamento do trono branco, do grande trono branco, algo que acontecerá no futuro, quando Jesus julgará todos os injustos, todos aqueles que rejeitaram Cristo, enfrentarão esse julgamento final e a separação eterna de Deus. Talvez já sabes esta passagem, mas caso não sejas crente, ouve com atenção esta passagem em Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Isto é o que vai acontecer no futuro. Apocalipse 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ao considerar este futuro julgamento de Deus, estás preparado para te deparares, para enfrentares Jesus como o juiz? Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se tu não acreditas em Jesus Cristo esta manhã, esta tarde, como é que vais enfrentar Jesus, o juiz? Como é que vais escapar desta condenação que está à tua espera? Como é que alguém consegue evitar estas consequências do nosso pecado? Continua a ouvir o sermão, porque no fim vais saber qual é a única maneira para conseguires escapar a este julgamento. Esta é a primeira realidade, que Jesus, o juiz, possui tudo, o julgamento. A segunda realidade sobre Jesus é que Jesus, o juiz, será honrado. Jesus, o juiz, será honrado. Esta realidade encontra-se no versículo 23, que diz: a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Honra quem não honra o Filho. Esta palavra significa reverenciar, respeitar, valorizar. Quem não valoriza, respeita o Pai, não respeita o Filho. Quem não respeita o Filho, não respeita, reverencia o Pai. Considera-se, fala sobre saber como tratar de alguém com admiração, com respeito, com honra. E nós, quando falamos que honramos o Senhor, não é que nós damos mais honra, porque Ele é honra. Ele tem toda a honra, a Ele pertence toda a honra. Isso faz parte do seu ser. Ele recebe e tem a sua honra, a sua grandeza, a sua majestade, faz parte de quem Ele é.
Embora estes líderes judaicos dizem honrar o Pai, Jesus declara a eles: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu penso que percebemos um pouco dessa relação. Quem não honra uma pessoa não vai honrar a outra. Pensem, por exemplo, vós que estão casados, o que é que achas, como homem, se vires alguém a começar a insultar, a agredir, a caluniar a tua esposa? O que é que farias? Ficavas sem fazer nada, de lado? O que é que farias se alguém começasse a atacar a tua esposa? Talvez não digam as respostas, eu sei, isto pode estar a ser gravado, não digam as respostas, o que fariam. Ou talvez, por exemplo, crianças, ou se tiveres irmãos, irmãs, se veres o teu irmão ou a tua irmã a ser atacado no parque, o que é que vais fazer? Vais defendê-lo. Porquê? Porque quem desonra a tua esposa, desonra-te a ti. E quem desonra a tua família, está a desonrar-te a ti. E eu mesmo na Trindade, quem desonra o Filho, está a desonrar Deus Pai. Mas quem honra o Pai, irá honrar o Filho. Mas nós sabemos que durante a vida de Cristo eram muitos aqueles que desonravam o Filho. Muitos aqueles que rejeitaram e desonraram Jesus. Mas esta passagem fala que Deus Pai confiou todo o julgamento ao seu Filho. Para quê? Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Todos, sem exceção, Cristo julga todos e Ele irá receber honra de todos. No final dos tempos, Ele receberá honra de todos. Esta honra que é dada a Jesus é especialmente por causa da sua obra, na sua vida e na sua morte, durante o ministério de Jesus Cristo. Ele é exaltado pelo seu Pai, pelo sacrifício, a sua redenção, que levou o Pai a exaltar o Filho. Lembram-se, Filipenses 2, versículo 8 e 11, diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, não algum joelho, todo o joelho se vai dobrar perante Jesus, o juiz. Todo o joelho vai honrar Jesus como juiz nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como Jesus julga todos, Ele vai receber toda a honra. Deus, Jesus, será honrado mesmo na sua justiça, na sua santidade, quando Ele condenará todos aqueles a uma vida eterna sem Ele no inferno. Ele será honrado, como também a sua misericórdia, o seu amor. Ele será honrado por todos aqueles que sejam salvos por Ele. Jesus será honrado. Mas a pergunta que eu faço desta tarde é: neste momento estás a honrar Deus, Jesus, com a tua vida? Será que hoje, nesta tarde, estás a honrar? Jesus vai ser honrado, mas neste momento estás a honrar Jesus e a tratar de Jesus com honra, a olhar para Jesus com admiração, com respeito, a valorizá-lo acima de tudo? Se tu não acreditas em Jesus hoje, não estás a honrá-lo. Podes ser como aqueles fariseus, lembram-se que a Bíblia diz que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração
está longe de mim. E talvez podes enganar todos aqueles ao teu redor. Sim, eu sou cristão. Sim, eu amo Cristo. Mas em privado, em casa, a tua vida é diferente. Podes enganar-nos todos aqui, mas não consegues enganar Jesus. E Ele um dia vai julgar, inclusive vai julgar a tua hipocrisia. Lembram-se de Mateus 7? Eu nunca vos conheci. É assustador pensar que muitos pensam ser cristãos, vivem toda a sua vida, há muitos nominais, cristão nominal, mas que no fim Jesus diz: afasta-te de mim, eu nunca te conheci. Como é que vais enfrentar Jesus no dia do julgamento? Sabemos, como cristãos, que só há uma maneira para sermos resgatados do julgamento final. Só há uma maneira, uma esperança, um caminho para trazer alívio às nossas almas angustiadas. Esta é a terceira e última realidade sobre Cristo, que Jesus, o juiz, resgata do juízo. Jesus, o juiz, resgata do juízo. Lê comigo o versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus oferece aqui a única maneira para que nós, pecadores, possamos ter este resgate do julgamento final. Ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, será que é só ouvir? O que é que isso significa? Será que estando aqui presentes a ouvir a palavra que é suficiente? Ouçam o que o bispo J.C. Ryle disse de uma forma muito esclarecedora sobre ouvir a Cristo. Ele diz: vemos nestes versículos que a salvação da nossa alma depende de ouvir Cristo. É o homem que ouve a palavra de Cristo e acredita que Deus, o Pai, o enviou para salvar os pecadores que têm a vida eterna. Esse ouvir, é claro, é algo mais do que simplesmente escutar. É ouvir como um humilde aprendiz. Ouvir como um discípulo obediente. Ouvir com fé e amor. Ouvir com um coração pronto para fazer a vontade de Cristo. Isto, Jesus Cristo, é o único caminho para os pecadores poderem escapar do julgamento de Deus. João 6,40 diz: de facto, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,47 em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Aqueles que acreditam em Jesus, mesmo neste dia que o Pai o enviou, têm a vida eterna. Versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqueles de nós que confiamos em Cristo, podemos dar esse testemunho que nós passamos da morte para a vida. Estávamos cegos, mortos espiritualmente, nada de nós era valioso nos olhos de Deus, mas pela sua mera misericórdia, enquanto éramos seus inimigos, Deus, Jesus, morreu por nós e agora sabemos que não teremos esse julgamento final, porque Deus enviou o seu Filho para pagar, para ser o nosso substituto. Ele pagou a nossa pena, Jesus pagou o preço por nós no Calvário. Ele, como o nosso substituto, terminou a obra, foi obediente, sem pecar e foi castigado pelos nossos pecados. Todos os nossos pecados fizeram com que a morte dele fosse necessária para nós podermos ter vida eterna. Isto é o Evangelho, que todos nós somos culpados, todos nós merecemos o inferno,
Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou o seu Filho, juiz, o próprio juiz. Não sei se sabem aquela ilustração do tribunal. Nós sentados como aquele homem para ser condenado, o juiz santo, perfeito, que não aceita subornos, mas o juiz, por amor àquela pessoa ali, sai do lugar do tribunal, põe as vestes deste criminoso e dá as vestes santas, retas a este homem criminoso. E em vez deste homem nós sermos julgados, o seu Filho Jesus Cristo é julgado por nós, toma o nosso lugar e paga pelos crimes que nós cometemos. Deus, nesta maneira, pode ser simultaneamente justo como justificador daqueles que creem. Legalmente, Ele pode arquivar o teu caso, porque Ele pagou a pena com o seu próprio sangue na cruz. Todos nós presentes esta tarde temos só duas opções no que toca ao julgamento final do juiz Jesus. Quem é que vai pagar pela tua pena? Quem é que vai pagar pelos teus pecados? Só há duas possibilidades. Ou dobras o teu joelho neste dia, nesta altura, e confessas Jesus como o teu Salvador, com fé e arrependimento. Ou se continuares a rejeitar Cristo, se continuares a viver uma vida longe dele, Ele vai te dar o que mereces, que é julgamento e uma vida para sempre no inferno. Mas hoje, se te entregares a Ele, se suplicares e arrependeres do teu pecado, hoje poderá ser o teu dia de salvação e passarás de um abismo de um lado para o outro. Passarás de estares dominado pelo pecado, onde Satanás é o teu próprio mestre, e tens um novo mestre, tornas-te escravo, um servo de Jesus. Passarás da morte para a vida. Hoje, a minha oração é que seja o dia da tua salvação. Jesus, o juiz, possui todo o julgamento. Jesus, o juiz, será honrado. Jesus, o juiz, resgata do juízo. Que estas realidades sobre Jesus nos ajudem a confiarmos cada vez mais nele. Amém? Amém. Oremos. Querido Senhor, nós estamos tão gratos pelo teu amor por nós. Estamos tão gratos que antes do mundo, antes das fundações do mundo, antes de sequer estarmos vivos, tu, pelo próprio amor por nós, já tinhas escrito os nossos nomes no livro da vida. Meu Senhor, agradecemos que tu nos mostraste misericórdia, que tu nos regeneraste, abriste os nossos olhos que estavam mortos, que estavam cegos, mudaste o nosso coração de pedra e deste-nos um coração que te ama. Senhor, agradecemos pelo trabalho que fizeste na nossa vida e pedimos que faças esse mesmo trabalho sobrenatural na vida dos nossos familiares, das nossas crianças, dos nossos vizinhos. Senhor, que nos ajudes a ser testemunhas fiéis para proclamar a salvação que também nós recebemos e para que também possamos avisar àqueles que não te conhecem sobre a realidade que tu, Jesus, és o juiz e que um dia muito em breve serás o juiz de todos e receberás toda a honra. Por favor, ajuda-nos a nós, como crentes, a investirmos, a redimirmos o nosso tempo, a sermos fiéis, para que possamos acabar bem a corrida. Sempre fitando os olhos para ti, o autor e consumador da nossa fé. Oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.